Nós vamos continuar em cima dessa matéria, que é uma matéria que deve servir de exemplo, inclusive, para outros que pretendem estuprar. Aí dizem que foi o comando que pegou, né, para dar um salve. Um, inclusive, escapou. Eles chegaram à conclusão ali nos justiceiros, né? Chegaram à conclusão que ele não teve participação nenhuma. Mas aí o caso do Felipe é diferente. Nós estamos lá na DHPP com a presença de Daniel Santos. Nós vamos, o doutor Mário deve estar ouvindo algumas testemunhas ainda, ou pessoas que participaram desse fato, e aí a gente vai ver daqui a pouco o que na realidade aconteceu. Daniel, como é que está o pé dessa situação aí? Bom dia, Daniel. Boa sexta para você. Oi, Edivaldo, bom dia para você também, para quem está acompanhando o Cadeia Neles, as imagens do Marco Xavier, já mostrando aqui ó, a plaquinha, delegado Mário Santiago Júnior, aqui da DHPP, delegado que estava numa ligação. Posso entrar, delegado? Vamos entrar aqui, Cadeia Neles ao vivo, e o trabalho aqui é assim, né, Edivaldo? Está acontecendo, as diligências estão acontecendo, delegado aqui em contato com a equipe de rua, com a equipe de externa, apurando as informações, até para a gente entender se de fato, né, foi uma reação, foi justiça com as próprias mãos, se é que podemos falar em justiça num caso como esse aqui, ou se de fato houve uma resposta por parte do movimento criminoso para tirar esse rapaz de circulação depois do que ele acabou se envolvendo, o Edivaldo, aqui o delegado. Agora sim, delegado, fechando aqui a ligação, a gente está ao vivo para todo o estado de Mato Grosso, Cadeia Neles. Delegado, o que a polícia sabe nesse momento sobre o contexto dessa história? Porque o fato a gente já tem, o que aconteceu nós já sabemos. Agora, como é que se explica uma história como essa aqui? Bom dia, obrigado por nos receber aqui ao vivo. Bom dia, estamos sempre à disposição. Ocorre que 2 rapazes foram presos no domingo, acusados de estupro contra uma vítima, e foram conduzidos pela Polícia Militar até a central de flagrante. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, posteriormente foram colocados à disposição do Poder Judiciário, passaram por audiência de custódia, toda a questão da legalidade. Eles foram colocados em liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Quando eles retornaram para o bairro de origem deles, já perceberam que estavam circulando pelos grupos de WhatsApp fotos deles e com informações de que a facção criminosa queria pegá-los para aplicar um salve. Sim, então, uma das vítimas, a vítima que faleceu, veio até a central de ocorrências na tarde de quarta-feira, registrou um boletim de ocorrência de que estaria sendo ameaçado de ser denunciado para a facção. Então, delegado, deixar claro aqui, então o Felipe Fernandes Rodrigues Silva, de 21 anos, esse que acabou sendo vítima mesmo. Ele, então, fez questão de procurar a polícia para denunciar essas ameaças, é isso? Exatamente. Quando ele soube, ele recebeu as ameaças, ele veio até a central de ocorrências e registrou um boletim de ocorrência de que estava sendo ameaçado de ser denunciado para a facção criminosa. Após isso, ele foi embora e no final da tarde ele foi capturado por esses criminosos, vindo uma familiar até a delegacia, registrando um novo boletim de ocorrência dessa captura e desse desaparecimento. Então, a partir daí, o núcleo de pessoas desaparecidas iniciou os trabalhos. Infelizmente, a vítima já foi encontrada sem vida na manhã da quinta-feira. E a partir daí, por eles estarem usando tornozeleira eletrônica, nós conseguimos reconstruir os últimos passos dele, pelos locais que ele passou. Pois é, delegado, e essa era a dúvida, porque a gente estava se perguntando, ok, os dois estavam monitorados, não é isso? Correto. Os dois monitorados por tornozeleira eletrônica. É uma dupla envolvida nessa história. Esse que procurou a polícia, também monitorado. Vocês conseguiram observar, a partir do sumiço, por onde esse rapaz passou, por onde esses supostos criminosos faccionados, esse é o termo usado hoje, o Edivaldo, faccionados, né? Por onde é que eles passaram com esse rapaz que agora acabou sendo morto dessa forma? Exatamente o que a equipe de investigação fez. Do local da onde foi encontrado o corpo, nós fizemos o rastreio dos últimos passos dele e verificamos que
Momentos antes dele ir para o local da execução, ele esteve em uma outra mata. E nessa outra mata também estava no local o segundo suspeito do estupro, que no local tomou um salve, porém não chegou a óbito. Então eles tomaram um salve, vulgarmente chamado de salve, apanharam bastante. Isso que eu ia perguntar. Esse salve, o que eles foram espancados ali, e ao que tudo indica, muito machucados, é isso? Exatamente. O salve é uma espécie de punição, de tortura. É uma punição que a facção aplica. Certo. Então eles sofreram essa punição paralela e a partir daí um deles foi liberado e o outro foi decretado, seguindo dali para o local da morte dele. É possível saber, nesse momento, delegado, em que instante a facção tomou a decisão em que um não seria executado e o outro sim? Sim, nós já temos essa informação. Foi nesse local que as duas vítimas se encontravam. Eles estavam no mesmo local, região de mata. A partir daquele momento ali que eles se separaram, onde um, que é o Fernando, foi para a execução em outra região de mata e a outra vítima foi liberada daquele local, seguindo para sua casa. Para a gente explicar, Edivaldo, que está lá no estúdio, para essa grande audiência do Cadeia Neles em todo o estado, pelo que o senhor está dizendo, delegado, montaram um tribunal do crime, porque lá estavam vítimas envolvidos na história e aqueles que fizeram um julgamento no meio da mata. É feito, na verdade, esse tribunal paralelo, em que a própria facção criminosa acusa, defende, julga e condena, e executa. Esses possíveis criminosos ou pessoas que contrariaram, na verdade, os interesses da facção. Então, o senhor está dizendo, delegado, pelo que a investigação conseguiu apurar até agora, então a gente pode imaginar aqui que o fato desse rapaz ter sido retirado dali, já para ser executado, tem a ver com algum apontamento dessas vítimas onde foi montado esse tribunal do crime? No local que foi realizado esse julgamento paralelo, é um local de mata, porém não é um local que conseguiria esconder o corpo da vítima. E a partir desse momento, eles resolveram deslocar com a vítima que seria executada para uma região mais afastada, mais para dentro da mata. E a vítima que foi liberada em termos, porque tomou o salve, apanhou bastante, dali nem chegou a ir até o local onde o outro foi executado. Até aquele momento estavam juntos, a partir dali eles se separaram, um sendo liberado e o outro sendo executado. A vítima que eu me refiro, nesse caso, a gente coloca a vítima, quem foi alvo, né, desse salve, né, como é um termo usado popularmente, o termo mais vulgar usado pelo mundo do crime. Mas as vítimas que eu falei, delegado, são aquelas que teriam sido vítimas do estupro, a situação do estupro. O senhor acredita que essas vítimas também estariam no local ou não? Essa informação não foi comprovada, né? Estamos trabalhando para saber se isso aconteceu ou não, tá? Mas eu acredito que não, até o momento, pelo que nós temos aqui, essa vítima não estava lá nesse momento. Mas ainda estamos em diligência para realmente confirmar esse fato. A partir de agora, vocês permanecem na investigação até para fechar todo o contexto da história e conseguir fazer um relatório mais amplo no fechamento do inquérito, delegado. Ainda falta alguma ponta para ser amarrada nessa história? Nós já temos outros suspeitos parcialmente identificados, precisamos complementação da qualificação, mas ainda essas diligências aí serão realizadas agora e vamos ter provavelmente outras prisões. Mas a polícia suspeita, desculpa interromper, a polícia suspeita de quantos envolvidos? Tem uma estimativa já nessa história aí do tribunal do crime, delegado? Não temos ainda uma estimativa muito concreta, mas acreditamos que pelo menos 5 ou 6 pessoas participaram diretamente desse fato.
delegado, pode atender. Obrigado pela entrevista. A gente aqui ao vivo na DHPP. O delegado está assim o tempo todo falando com as equipes de externa, Edivaldo, porque o caso está em andamento. As equipes estão na rua, em diligências. Temos a possibilidade de outras prisões mais tarde. O tempo todo ele falando com as equipes que estão em externa. Só confirmando aqui para ti, Edivaldo, quem está acompanhando o Cadeia Neles, esse rapaz, né, não viveu praticamente nada. 21 anos. O Felipe Fernandes Rodrigues da Silva, de 21 anos, encontrado o corpo dele ali na região do Cinturão Verde, aqui na capital, a região de vários tanques de peixes, né, Edivaldo? E a gente segue por aqui acompanhando, agradecendo a atenção do delegado, da equipe, em conversar ao vivo com o Cadeia Neles para esclarecer essa história, Edivaldo, que ainda vai dar o que falar nas próximas horas. Eu volto com você.